Henker que vive duas vezes, capítulo 699. Ovo, 7. Em algum momento, após uma passagem de tempo desconhecida, Yon-Woo perdeu completamente o conceito de tempo. Dia 1. Yon-Woo estava em uma batalha acirrada contra o demonismo. Muito divertido. Eu ouvi muito sobre você. Você faz jus à sua reputação. O demonismo ostentava um poder muito mais forte do que o demonismo que atormentou Yon-Woo no passado. Parecia que nem todos os demonismos eram iguais. Com base no mundo em que nasceram, as conquistas que construíram e o número de anos que passaram vivos pareciam influenciar seu nível geral de poder. Yon-Woo escolheu este demonismo porque era o mais próximo dele. Mas o demonismo parecia estar no mesmo nível de poder de Yon-Woo. Não, ele ostentava um poder que poderia ser um pouco mais forte. O demonismo era comparável em poder a um deus mais velho ou mesmo a um dos 8 deuses da desordem. Era absurdo que uma existência com um poder tão superior fosse apenas uma parte muito menor do Rei Negro. Mas havia outra coisa que irritava Yon-Woo. Além de possuir tanta força e poder, o ambiente favorecia o demonismo. Como a escuridão estava espalhada por todo o lugar, mesmo que o braço do demonismo fosse cortado, era possível para o demonismo restaurar seu membro rapidamente. Parecia não haver limite para a força física ou poder mágico do demonismo. Em vez disso, à medida que a luta prosseguia, o demonismo parecia ficar mais forte. Era como se o demonismo estivesse recuperando alguns dos métodos de luta que havia esquecido há muito tempo. Por outro lado, Yon-Woo, que estava utilizando sua característica sangue frio, ainda não havia sido totalmente assimilado pela escuridão. Ele não poderia usar o poder das trevas livremente. Isso significava que a força física e o poder mágico de Yon-Woo, bem como a força mental, não tinham escolha a não ser serem limitados em comparação. No entanto, Yon-Woo tinha suas próprias vantagens. A pedra filosofal, Superbia Gula Luxúria, resiste fortemente ao estado contínuo de escuridão. Superbia, orgulho, está em alta. Gula, descobre uma nova presa e saliva. Luxúria, lança uma fragrância forte para encantar. A pedra filosofal, que assimilou totalmente as 3 pedras da alma, revelou cada personagem por vez, reforçando a força e o poder geral de Yon-Woo. A natureza orgulhosa de Superbia reforçou a mentalidade de Yon-Woo e repetiu que Yon-Woo não poderia perder. Amplificou seu poder mágico. O temperamento guloso de Gula estava constantemente mordendo a nuca do demonismo enquanto revelava os dentes da espada devoradora de espíritos de Hades, de vez em quando. A natureza luxuriosa de Luxúria continuou a se mover ativamente para ser assimilada pela escuridão, que ainda tratava Yon-Woo como uma entidade estranha. Como resultado, Yon-Woo foi capaz de atingir um nível de poder que preencheu a lacuna contra o demonismo. Claro, isso não foi suficiente para vencer. No final, a luta dependia exclusivamente das ações e decisões de Yon-Woo. Fora desse cara, também há algumas hienas à espreita em busca de uma chance de entrar na briga. Yon-Woo sorriu friamente enquanto olhava para os demonismos que o cercavam. Dezenas de milhares, centenas de milhões, a incontável multidão de demonismos examinou a batalha com interesse. O demonismo que Yon-Woo enfrentava não tinha características faciais. Apenas um rosto negro. Então Yon-Woo não conseguia ler sua expressão, mas de alguma forma, Yon-Woo sabia o que o demonismo parecia estar pensando. Você, eu, de outro mundo. Você é o único entre nós que conseguiu matar a carne e o sangue do demônio celestial. Assim, mostre-me o seu valor. Em vez de responder, Yon-Woo ampliou suas Sky Wings. Uau! A lenda da luta brilha ferozmente. Uma chama vermelha escura explodiu junto com a espada trovão de Yon-Woo. Dia 2. O braço esquerdo de Yon-Woo foi cortado. Dia 15. 2 dedos direitos de Yon-Woo voaram. Mas em troca, você derrotou com sucesso o demonismo número 134.298.111. O poder, Hades, Spirit Eating Sword, tenta devorar o demonismo. Yon-Woo mal conseguiu obter sua primeira vitória. Imediatamente. Eu sou o próximo. Sem pausa, Yon-Woo lutou contra o próximo demonismo. Você está absorvendo rapidamente a escuridão. Novas alterações são dadas aos seus fatores através da síntese. Sua exuviação está progredindo um pouco mais rápido. 49,4, 49,5, 49,7%. Dia 43. Recuperação universal foi ativada. Está operando violentamente. Formless Poison conseguiu envenenar o demonismo número 98.423.964.593. O tempo de resposta foi reduzido para cerca de 3 dias agora. No início, Yon-Woo levou um mês inteiro para matar o primeiro demonismo. Mas agora, ele estava demorando cerca de 3 dias por demonismo. Claramente, Yon-Woo estava gradualmente se acostumando a lutar contra eles. É claro que o processo não foi fácil. Várias vezes no mesmo dia, os membros de Yon-Woo foram amputados e restaurados, ocasionalmente fazendo com que seu sistema Etmin sobrecarregasse e congelasse. Como Yon-Woo estava constantemente levando seu poder mágico ao limite, seu corpo e mente estavam sempre à beira de desmoronar. A pedra filosofal, que derramou uma quantidade aparentemente infinita de poder mágico, também estava superaquecendo, como se tivesse sido levada ao seu limite.
Superbia, orgulho, está tentando de alguma forma superar o status de sobrecarga da pedra filosofal. Mais escuridão é necessária para compensar a falta de poder mágico. O efeito da gula foi bastante enfraquecido. Embora Yon-Woo estivesse devorando os demonismos que derrotou, a maioria dos nutrientes devorados foram usados para reconstruir seu corpo e complementar seu processo de exuviação. Muito pouco foi alocado para a reposição de seu poder mágico. Não, mesmo que Yon-Woo absorvesse toda a escuridão e a convertesse em poder mágico, ele inevitavelmente enfrentaria a fadiga mental antes de poder terminar. Durante todo esse tempo, Yon-Woo nunca parou para descansar, pois os demonismos nunca lhe deram tempo para recuperar o fôlego. Foi uma sorte que eles pelo menos não estivessem avançando com sua vantagem numérica, já que pareciam preferir uma batalha 1 contra 1, de vida ou morte. Mesmo assim, Yon-Woo não teve tempo de se acalmar, então ficou mentalmente cansado com o passar do tempo. Yon-Woo cerrou a mandíbula e agarrou Saife com firmeza. De qualquer forma, nesta interminável batalha real, ele tinha que vencer. Só então ele seria capaz de salvar seu irmão com segurança e fornecer um lugar onde seu irmão pudesse morar. Dia 250. Yon-Woo conseguiu reduzir o tempo necessário para lidar com um único demonismo de 3 dias para um dia. Graças a isso, ele conseguiu adquirir algum conhecimento adicional sobre os demonismos. Todos possuem livre-arbítrio. Yon-Woo teve suas dúvidas quando conheceu os demonismos. Mas agora ele tinha certeza de que cada demonismo era um indivíduo completamente separado. Suas personalidades também eram diferentes. Houve quem mantivesse amizades íntimas ou demonstrasse relações hostis com outras pessoas. Havia também demonismos que pareciam ser líderes, pois pareciam ter formado grupos, e havia demonismos que pareciam ser categorizados com base em classes de acordo com suas habilidades e poderes. Além disso, parecia haver demonismos que se afastaram ou foram banidos desses grupos. Estava no mesmo padrão da sociedade ordenada de deuses e demônios do mundo celestial ou mesmo da base dos deuses do outro mundo. Mais do que tudo, as habilidades, poderes e características que eles possuem são todos diferentes. Embora todos façam parte da escuridão agora, provavelmente eram todos indivíduos com origens diferentes que se desenvolveram de uma maneira única, como eu. Em essência, eles eram exatamente como o próprio Yon-Woo. Cada um deles era de um sonho diferente, ou seja, de seres que viverão e se originaram em um mundo diferente. Então, devido a certos acontecimentos, eles foram designados como sucessores ou sombras do Rei Negro com o dever de acordá-lo, mas acabaram falhando. Para aceitar o Rei Negro, é preciso se tornar um recipiente que possa conter completamente a escuridão sem quebrar, mas se quebrar por qualquer motivo, a alma será inevitavelmente completamente corroída pela escuridão. Talvez no processo de tentar se tornar o receptáculo do Rei Negro, o mundo em que cada um dos demonismos viveu acabou se tornando apenas mais um sonho. Yon-Woo ficou curioso. Entre aqueles que viverão em seu próprio mundo com relacionamentos únicos, houve um sucessor que ousou se opor ao Rei Negro como ele. O fato de o Rei Negro ainda estar dormindo significava que todas as tentativas anteriores haviam falhado. Yon-Woo sentiu vontade de entender por que todos eles falharam. Claro, não parecia que eles iriam lhe dar uma resposta tão cedo. Dia 599. Yon-Woo finalmente se tornou forte o suficiente para derrotar 2 demonismos de cada vez. Depois de 1000 dias, Yon-Woo foi capaz de lidar com 3 demonismos ao mesmo tempo. E depois de 2000 dias, Yon-Woo era forte o suficiente para enfrentar 5 de cada vez. Você está ficando mais forte. E mais forte. Eu senti isso no momento em que você desafiou nós, de uma forma tão rude. Certamente deve haver algo diferente em você. Minha vez, eu quero ver por mim mesmo. E quando cerca de 5000 dias se passaram, Yon-Woo não estava mais obcecado em manter sua vida. Ele havia se tornado forte o suficiente para não ser empurrado para trás, mesmo que uma multidão de demonismos avançasse sobre ele de uma só vez. Ele foi vitorioso contra incontáveis demonismos. Yon-Woo continuou lutando sem parar para cuidar de seus próprios ferimentos. Mesmo assim, ele continuou vencendo. As batalhas foram repetidas aparentemente infinitamente. Foi na medida em que lembrou Yon-Woo do mundo de pandemônio que existiu, uma época em que as batalhas aconteciam sem parar. O termo luta infinita era uma descrição adequada. A exuviação está progredindo. 63,6, 63,7%. Status atual. Cansaço extremo. No entanto, se houve algum problema, foi que Yon-Woo estava ficando extremamente cansado. É a minha vez agora? Eu deveria entrar na briga agora. No entanto, não havia chance de os demonismos considerarem a condição de Yon-Woo. Entre os demonismos, os líderes, aqueles que ficaram por trás e observaram as batalhas de Yon-Woo, foram lentamente mostrando interesse e avançando em direção a Yon-Woo. Estes foram os poucos que formaram a vontade do Rei Negro. É claro que, embora Yon-Woo estivesse completamente cansado, sua força e nível de poder também aumentaram proporcionalmente. Quanto tempo se passou? 10.000 dias? Ou dezenas de milhares de dias? Yon-Woo não conseguia adivinhar. Talvez centenas ou milhares de anos tenham se passado. A consciência e a consciência de Yon-Woo eram como uma vela fraca que se apagava periodicamente. Não teria sido estranho se Yon-Woo tivesse fechado completamente e desmoronado neste estado precário.
Você está mantendo sua sanidade com o traço sangue frio. Se não fosse pela característica sangue frio, Yon-woo já teria ficado inconsciente há muito tempo. Se isso tivesse ocorrido, Yon-woo teria se reformado e despertado para apenas outro demonismo, depois de seus vestígios terem sido reformados na escuridão durante um longo período de tempo. Muito bom. É surpreendente que você tenha chegado tão longe. Você é a primeira existência que foi capaz de fazer isso. A certa altura, a luta infinita parou temporariamente. Em vez disso, no local para onde os demonismos se retiraram, um novo demonismo apareceu. Comparado com os outros demonismos, este demonismo recém-surgido não parecia diferente. Não, era relativamente menor que os outros demonismos. Se não tivesse feito uma entrada tão notável, Yon-woo teria esquecido. No entanto, a forma deste demonismo parecia familiar para Yon-woo. Grande sábio, Yon-woo pensou que uma entidade familiar poderia aparecer por trás da cortina desta batalha real. Mas quando Yon-woo recobrou o juízo e olhou novamente, a primeira impressão que sentiu desapareceu completamente. Uau! As cartas começaram a girar e girar em torno do demonismo. Na verdade, o ser humano é uma criatura estranha. É apenas uma criatura mortal. E entre as criaturas mortais, é uma das mais fracas, mas de vez em quando mostra um novo lado de si mesma. O que isso queria dizer? Você sabia? O recipiente, originalmente destinado a conter a escuridão, não era algo permitido para criaturas mortais. Um ser humano é basicamente apenas uma pequena partícula de um sonho. Foi um elogio? Admiração? Embora ele mal conseguisse ler as cartas com sua consciência enfraquecida, Yon-woo ainda tinha dificuldade em compreender aonde o demonismo estava chegando. Se fosse continuar a cuspir bobagens inúteis, Yon-woo só queria dizer para ele vir até ele. Mas como o demônio celestial, vendo seres que normalmente não nos rebaixaríamos para olhar, tendo crescido a tal nível, não posso deixar de ficar surpreso. Mas mesmo assim, há um limite. Até o demônio celestial lutou e usou toda a sua força para finalmente colocar nós para dormir. Então, venho até você com uma sugestão. Torne-se parte de nós. Mesmo que seja uma pena que você não possa se tornar isso o torna completamente livre das restrições da raça humana. Despertaremos juntos do sonho. Isso também não cumpriria o seu desejo de se tornar eu. Yon-woo não sabia quão grande era a posição que esse demonismo ocupava entre os demonismos. No entanto, o que ele percebeu foi que eles consideravam Yon-woo muito mais útil e digno do que no início. O Rei Negro está muito satisfeito com sua sombra. O Rei Negro acha que a qualidade desta sombra é a melhor entre os recipientes que ele viu recentemente. O Rei Negro se oferece para dar a esta sombra um trono para sentar. Que tal? As cartas giraram e explodiram levemente na frente de Yon-woo para transmitir as mensagens. Naquele momento, dê-me a alma de Jeong-woo. Yon-woo falou diretamente com a voz que ele quase havia esquecido que tinha. Esta foi a razão pela qual ele suportou apesar de repetir um número incontável de batalhas difíceis. Se a alma de seu irmão pudesse ser recuperada, realmente não importava para Yon-woo se ele se tornaria o personagem principal do Rei Negro ou não. Se a alma de Jeong-woo fosse devolvida, Yon-woo assimilaria alegremente e se tornaria um demonismo. No entanto, como dito antes, isso não é negociável. Isso nos libertará. É uma chave importante que permitirá que eu acorde. O demonismo balançou a cabeça como se nada pudesse ser feito em relação à alma de Jeong-woo. A expressão de Yon-woo ficou distorcida. Então pare de falar e venha até mim. Eu acho que não pode ser ajudado. Como se tivesse adivinhado até certo ponto a reação de Yon-woo, o demonismo expressou uma atitude agridoce e estendeu a mão em direção a Yon-woo. Foi um movimento muito lento. O movimento foi tão claro para Yon-woo que parecia que ele poderia deixá-lo de lado se quisesse. Mas, por alguma razão, Yon-woo não conseguiu levantar um dedo contra a mão que se movia lentamente em direção ao rosto de Yon-woo. Eu vou perder assim? Quando Yon-woo teve esse pensamento, ele teve vontade de gritar algo de frustração. Clarão. O arranjo deixado pelo seu familiar, Bran, homúnculo Deus, foi ativado. O livro do sol começa. Um milagre ocorreu. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.